Oi, pessoas. Como vão todos? Colocando o título da live. Opa, precisamos de assento. Eu tô um pouco barulhenta hoje. O ambiente que eu estou tá um pouco barulhento. Eu peço desculpas. Eu vou fixar o comentário. Olivia entrou. Tô te chamando para entrar ao vivo. E aí? Olá, Tudo bom? tudo bem? Tudo bem. Vou botar aqui o fone. Eu vou botar os meus que Hum? vai ajudar a abafar um pouco aqui, provavelmente. Peraí que eu não estou te ouvindo, só um segundinho. A Mônica entrou também. Hoje a gente vai trabalhar aqui sem. Ué? Eu convido. Sem Patrícia, que está viajando. Então, três. Nossa musa máxima. Começa a falar muito que eu acabo acreditando, um perigo horrível. É para acreditar. Já Mônica disse, Lobo, nossa tá? musa máxima, Pretensão, chegou. Não que não sejamos pretensão, musas também, né, pretensão, cada um Bebel? pega o que quer. Mas Existe, Ah, existe as outras. rainha Somos é nós. rainha. antiguidade é posto, Bom, para velhice tem variar, eu seus vou procurar ganhos. um filtro. Sabedoria é diferente. Sabedoria. Ai, meninas, Como você saudades de vocês. tá, Ui, E tá aí, velho. vamos lá? Vamos trabalhar? vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ah, Estamos tendo um pouco de delay hoje, hein? Vamos ajustar as Bom, redes aí. a Eu minha acho que eu vou pro 4G, não sei. semana Estou sentindo todo mundo dando uma travada. oi, será? Oi. Bebel tá Eu falhando não muito, estou né? vendo isso, não. Tá falhando? O meu tá falhando? Eu não sei. Não estou percebendo, não, Mônica. Talvez seja a Olivia. Mas a minha internet esteve muito ruim a semana toda. Eu adorei porque eu assisti Pedro e Cora hoje, então a Cora Ronen também estava com a internet dela muito ruim. Então sou eu Então que não estou deve ser falhando. só. Deixa eu tentar mudar de rede. Tá. Ou seja, não era só eu, né? A semana toda. Além do que, me recuperando de uma Covid, hoje é o 10º dia, mas ainda assim, ainda estou positiva, tá? Acabei de fazer teste, Nossa, porque eu queria ir à saí. missa. Não, eu queria ir à missa de 7º dia do pai de um amigo meu, eu queria do hoje e não vou poder ir. Eu ainda estou positiva. Renato tá, né? Renato pegou. Nossa, um monte de gente de novo, né? Pegou de novo. Lá no interior de São Paulo, quer dizer. E ele hoje estava meio alarmista, dizendo que o sírio-libanês tem um andar de novo separado para a Covid. Tava tenso. A Olivia saiu, né? A Tava Olivia tenso. saiu, deve estar voltando. Ela é a nossa. Ó, ela aí? Peraí, já voltou? Oi. Você abriu, né? Você tem que Eu colocar o abri. título. É você que Já coloca, Bebel? coloquei. Ué, não tá aí o título? Tá aí. Ah, sim. A Justiça no Divórcio. É esse o título. Olivia, já te convidei. Tá vindo aí? Ok. Tô Cheguei. bem. Agora estamos. Agora estamos. Demorou, Vamos gente, mas lá. a gente conseguiu fazer o grupinho. Estamos aqui. Esse é o grupinho de hoje.
Base de diálogos hoje somos nós três. Patrícia está viajando. Então, base de diálogos, 4 mulheres. 2 da área de saúde. Patrícia Pires, que não está aqui hoje. Mônica Lobo. 1 da área do direito, Olivia Curto. E eu, da área das finanças, Bebel Montenegro. Então, nós estamos juntas aqui, sempre tentando pensar junto com vocês, ao vivo e a cores. Estava vendo um post hoje, como é pensar ao vivo e a cores mesmo, né? E trazer para vocês informações sobre o nosso dia a dia, sobre a clínica das meninas, sobre os escritórios nossos, sobre o que a gente vê os nossos clientes enfrentando e o que a gente pode trazer da nossa base teórica e da nossa prática para facilitar a vida de todo mundo, né? Essa é a ideia. E sempre, né, com o nosso lema que diálogo é a base de tudo. Então, nós hoje estamos nos direcionando a mulheres que estão ali entre os 40 e poucos anos, 50 e muitos anos, que estão ali entre... a gente se direciona a todas as mulheres e homens que queiram e possam aproveitar e utilizar as informações que a gente está trazendo, claro, mas a gente se preocupa agora, a gente está olhando para uma faixa etária que são mulheres que estão cuidando dos seus filhos ainda e também cuidando dos seus pais, começando a ter que cuidar dos seus pais. E ainda olhar para si mesmas, né? Ainda não, né? Principalmente porque a gente põe a máscara primeiro na gente para depois poder cuidar dos outros. Então, esse é o olhar que a gente está trazendo para cá. E é sob esse olhar que a gente vai falar dos temas que a gente vai falar hoje, que é um tema muito jurídico, que a Olivia trouxe, que é a justiça no divórcio. Tem nada de Obrigada. jurídico só, né, Olivia? Pois eu ia pegar justamente esse ponto que você falou, né? Muito de jurídico, e eu fiquei pensando sobre isso, né? Quando eu pensei em sugerir esse tema, o que é um divórcio? Quais os aspectos jurídicos de um bom divórcio, né? Aspectos jurídicos de um bom combinado, seja ele qual for. Quais os aspectos, né? O que dá a sensação de justiça, né? Eu tenho visto, eu tenho, né, presenciado situações no escritório em que existe esse diálogo, né? O que diz a lei, e aí para aquilo que diz a lei não é justo, ou não atender exatamente, né, o que determinaria ali a letra fria da lei, sem considerar outros aspectos, aí também não é justo. Como que a ideia de justiça é muito particular, né? Assim, cada um enxerga de um ângulo diferente. E como é que ficam os aspectos jurídicos, objetivos, né? Assim, diante dessa diferença de percepção do que é justo, né? Enfim, aí eu queria começar provocando vocês, né? Assim, provocando talvez acho que vocês duas, né? Mônica pelo lado emocional, Bebel pelo lado financeiro, e eu pensando nesse lado dos aspectos jurídicos, que na verdade permeiam todos esses outros, né? Assim, então, né? A caixinha das emoções está dentro de uma roupagem jurídica, né? Das finanças também. Né? O que dá a sensação de justiça num bom acordo, né? Num acordo de divórcio? O que vocês acham? Posso falar, Bebel? Posso falar? Eu vou trazer para cá uma citação que é da Pauline, que é uma advogada, antes de responder sua pergunta, né? Que ela diz que, hoje em dia, as leis do divórcio raramente se ocupam do que é justo, do que é certo. Servem simplesmente para levar 2 pessoas a uma resolução. Tribunais não podem transformar pais medíocres em bons pais. Tribunais não podem curar sentimentos feridos e a sensação de ser injustiçado.
Então, assim, tentando responder a sua pergunta, o, o que a justiça possível dentro de um divórcio, entendendo, eu queria saber o que a gente está entendendo por justiça, né? E eu vou dizer o que eu entendo por justiça. Justiça, para mim, é uma questão do equilíbrio. Justiça é uma questão de, assim, das duas partes serem reconhecidas na sua integridade, na sua legitimidade. E isso, eu acho que para um terceiro é quase impossível. Até porque, se a gente for olhar a vulnerabilidade de cada um, nunca vai chegar no ponto ideal para um ou para outro. Então, trazendo para a nossa prática e para a nossa proposta aqui de trazer subsídios para as pessoas conseguirem entrar num divórcio justo, né? O que eu traria é que busquem ser o mais protagonista possível dos seus divórcios, o mais responsáveis possível, tentando ter a certeza de que eu fiz o meu melhor. Bebel, quer arriscar? Parei. Eu acho que eu vou na mesma linha e eu vou puxar para o pré-divórcio. Sejam protagonistas dos seus relacionamentos. Mantenham o diálogo e mantenham os combinados atualizados durante todo o relacionamento, para você não chegar na hora do divórcio e você ter uma disparidade muito grande, né, do que um acha que aconteceu na vida, e ter narrativas muito diferentes do que aconteceu com a nossa vida, né? Então, eu gosto muito, e eu tive um prazer muito grande, eu gosto muito realmente, quando, independentemente dessas coisas é que a gente teve outros assuntos. Então, eu gosto muito quando a gente consegue chegar num resultado como equipe, né? como junto com os nossos clientes, em que eles se reconhecem, né? Onde os participantes se reconhecem. Então, é muito comum você chegar num momento em que você vê que a pessoa está fragilizada, ela está com medo, é oferecido para ela, às vezes, algum tipo de acordo e ela vai reagir com alguma agressividade, com alguma contrapartida ruim. E é só desmontar tudo isso e voltar e dizer assim, gente, volta aqui, né? O que vocês viveram juntos? Onde é que vocês estavam? Onde é que estava a confiança entre vocês? Volta para esse lugar de confiança e vamos construir um novo lugar daqui para diante, né? E eu acho tão bonito quando a gente consegue fazer isso. Não é fácil e não dá para fazer sempre, tá, gente? Mas eu acho muito bonito e eu fico muito feliz cada vez que a gente consegue fazer. Muito feliz, muito realizada mesmo. Acho muito legal. Acho que eu estou assim, e Ru, que há pouco tempo teve um caso muito assim, sabe? Muito emblemático para mim. E foi muito... Que é isso, eu vou voltar para isso. É o diálogo o tempo inteiro. Tá alinhando expectativas e durante o casamento. Eu sei que é isso, Mônica, talvez você me diga, que leva as pessoas a se separarem. É exatamente essa... Mas eu não sei. Eu acho, Bebel, que o que leva as pessoas a se separarem é a percepção de que assim, não tem mais recursos para levar aquela relação. Não tenho mais recursos, às vezes não é nem que eu não quero mais, mas não consigo mais. Não consigo mais. Não era o que eu gostaria, não foi o que eu pensei quando eu me casei, mas não consigo mais.
E aí, ouvindo você, uma coisa que eu tinha pensado é que para você ter essa visão mais próxima do que seria justo para nós dois, falando aqui do casal, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa desarmar é parar de ver o divórcio como uma coisa patológica, como um fracasso, como uma falência, e olhar como uma transição. Foi bom até aqui, conseguimos construir muitas coisas, então essa retrospectiva do que a gente conseguiu, eu acho que é fundamental, mas como as coisas acontecem dentro da nossa humanidade e vulnerabilidade, algumas relações têm começo, meio e fim. Todo casamento, né? Algumas não, todas, esse fim pode ser pela morte, pode ser pela separação, pode ser pelo afastamento geográfico. Isso faz parte da nossa humanidade. Então, eu acho que o que é mais próximo da justiça é cada um entender a sua responsabilidade e ajudar o outro a sair dessa lente do patológico, a culpa foi sua, você que não funcionou, é uma etapa da transição. É uma etapa da nossa vida que a gente esgotou por N motivos. Muitas leituras, né? Muitas maneiras de olhar e o direito nisso, né? Como é que fica a lei, o direito, que é, né, aonde está a ideia de justiça, né? Associada a leis, a uma decisão, né? A fiel da balança. Então, primeiras palavras que eu ouvi aqui vocês dizendo, né? Foi a Mônica disse em equilíbrio. E sim, essa é a ideia da justiça, né? Equilibrar os dois pratinhos ali, né? O fiel da balança, o juiz que vai, cada um pesa para um lado e ele vai achar o equilíbrio. Então essa é a ideia, né? Assim, alguma ajuste, alguma solução que traga equilíbrio. Acho que esse é um ponto um, né? Esse equilíbrio ele tem que ser, claro, de acordo com a realidade, com as possibilidades, com a realidade, né, com as especificidades. A lei não tem uma resposta única para o que seja, né, assim, um ajuste que, né, assim, justo. Ela tem o que ela determina justamente é que ele seja equilibrado. Hoje, os pontos que envolvem um divórcio, uma separação, né, e eu vou passar rápido por eles, que é a questão da guarda e responsabilidade de filhos, né, manutenção financeira da família, rotina de convivência dos filhos, partilha do patrimônio de acordo com o regime de bens escolhido, né? Esses temas todos, o que a lei determina é que seja o mais equilibrado, né, e cuidadoso possível, especialmente com o elo mais frágil, que são as crianças e adolescentes, né? Assim, o que ela impõe, a ideia, o espírito é esse, né? Então, para o direito de família, né, até se fala muito, né, assim, que você não tem, tudo depende, né? Depende da situação. Cada caso é um caso e cada caso precisa ser olhado de maneira muito particularizada, né? Às vezes, os elementos externos de um divórcio, né, todo aquele contexto é muito parecido, mas demanda um encaminhamento, um resultado final completamente diferente, porque pessoas são diferentes, têm histórias de vida diferentes, desejos diferentes, contextos diferentes. Então, se a gente olha só para os elementos ali externos do conflito, a gente empobrece muito o olhar, né? A gente precisa ampliar para entender mais profundamente, né, quem é que está diante da gente, qual é o desafio dela e do seu contexto. Enfim, tudo isso dentro dos limites da lei. A lei é um balizador, né? Ela dá um contorno. Dentro desses limites, os acordos são plásticos, né? Então, um acordo justo, um divórcio justo, é aquele que
preserve esse espírito, que é o que o legislador pede para a gente, né? Do equilíbrio, da divisão e do cuidado, né? Mas também dessa sensação, né, de participação, né, dessa adaptação ali para o que é específico de cada caso. E o que está, né, diretamente associado à sensação de justiça das pessoas é o grau de envolvimento que elas têm na confecção, na elaboração daquele combinado, né? Enfim, eu poderia continuar falando mais um monte de coisa, mas Bebel falou uma coisa importante sobre os combinados, né? Como os combinados, enfim, antes, durante e depois do casamento ajudam muito, né? Porque quanto mais, e a nossa cultura é muito pouco, pratica muito pouco isso, né? De conversar sobre as coisas, estabelecer combinados claros, sem o receio, sem melindres, né? Assim, sem trazer temas objetivos, desde os mais corriqueiros do dia a dia até, né, expectativa, você vai trabalhar, vamos ter filho, como é que a gente vai fazer com o dinheiro, questões super importantes que depois, na hora da separação, ao não se educarem sobre isso e ao não combinarem sobre isso, a sensação de injustiça, quando no final de um ciclo as pessoas se deparam com combinados que elas foram fazendo tacitamente ao longo da vida, é muito grande. Puxa, só eu trabalhei e agora eu tenho que dividir tudo com ele. Puxa, só eu não sei o quê, cuidei dos filhos, acompanhei e agora eu estou nessa situação, né? É uma fala muito comum, né, nos escritórios. Pessoas que vão parar para saber, por exemplo, qual o regime de bens e que direito tem numa situação de separação na hora do divórcio, né? Pois Isso é. eu fico Enfim, impressionada. falando. Assim, nunca se interessaram antes por isso. Parece até que é feio falar disso antes. Aí eu vou trazer um pouquinho a minha lente aqui, né? Eu acho que todo mundo fala isso. O combinado é barato, mas a gente não aprende a combinar. Uma questão que nós, humanos, temos isso muito forte. Eu vejo isso em várias situações de divórcio. Mas eu achava que era assim. Mas eu tinha entendido que era assim. Comunicação, né? A gente frisa que diálogo é a base de tudo, mas não, o diálogo, eu acho que alguma hora a gente tem que trazer isso novamente. O que é diálogo? É muito mais do que eu falar uma coisa. Então, no momento onde o casal vai se encontrando e vão ficando e vão se organizando, mesmo que tenham feito um regime assinado, mesmo aqueles que fizeram, como a Olivia trouxe, eu acho que a Olivia que falou, agora já não sei qual de vocês duas, é difícil olhar para isso, é feio olhar para isso, acho que foi a Bebel. A gente não traz coisas objetivas, né? Que vou fazer um paralelo, a mesma coisa da morte. Né? Várias vezes a gente tem escutado atualmente pessoas de idade querendo fazer inventário. Né? São temas dolorosos. Né? Na nossa cultura, a gente só quer juntar, a gente só quer agregar. Dividir é muito difícil, a gente não sabe lidar com diferença. A gente busca muito mais a semelhança, a integração. Então, assim, perdas, mortes, mudanças de contrato precisam ser combinadas antes, precisam ser antecipadas antes, para não chegar numa hora dessa, ficar dizendo, mas isso é injusto, eu não tinha combinado isso, mas eu não sabia, eu não tinha essa informação. Os dois têm razão, é isso que é uma questão. Então, como é que se chega a um equilíbrio? Olivia usou essa palavra. O que é equilíbrio numa situação financeira, Bebel? O que é equilíbrio numa situação de convivência e de cuidado com os filhos, Olivia? É igualdade? É proporção? O que é equilíbrio numa situação de divórcio?
Posso ir? Eu Por diria favor. que é reunir, né? Olhar para o que diz a lei, né? Para a proporcionalidade, mas principalmente diante disso, né? Para a realidade de cada um, articular necessidade com possibilidade. Se a gente consegue articular bem isso, né, a gente busca um lugar de equilíbrio. Vou dar um exemplo. Você falou para mim da convivência, né? Se você tem um casal que se separa e consegue, pelas suas, enfim, posses, situação financeira, morar às vezes no mesmo bairro, na mesma rua, às vezes está muito próximo, né? Uma distância a pé um do outro, a pé da escola. É claro que você consegue estabelecer uma rotina de convivência mais paritária, mais equilibrada. Se for esse, né, o desejo e a possibilidade das pessoas, se um dos pais, né, trabalha 15 dias embarcado, qual é o equilíbrio, né, qual é que a gente consegue com essa realidade? Se eles se mudam na separação e um vai morar num bairro muito distante do outro, né? Eu tive uma situação que aconteceu isso aqui no Rio, para quem não sabe, um cliente foi morar no Leme e o outro no Recreio. São dois bairros muito distantes. Então, a convivência do cotidiano da criança não tinha como ser compartilhada, porque como é que ia ser? Onde é que ele ia fazer inglês? Como é que ia ser a escola? Quanto tempo no trânsito? Né? Assim, então, não tinha como viabilizar uma convivência metade do tempo com cada um por conta daquela especificidade. Então, é isso. Botando na lei, botando na mesa a lei, né? As possibilidades, os recursos, e olhando para a peculiaridade de cada situação, articular necessidade com possibilidade, né? Então, essa que é a alquimia, esse que é o desafio do gestor de conflito. Saber e conseguir ajudar, junto com os clientes, a alcançar esse ponto ótimo da curva, né? Quando que eu consigo cuidar de mim e de você. Isso é equilíbrio, né? Pode não ser o meu ideal. Eu gostaria que fosse muito mais tempo de convivência com meu filho. Eu tinha imaginado uma outra coisa. Mas eu tenho que lidar com a realidade. Eu tenho que entender, né, quais são as possibilidades concretas de um arranjo ser feito de tal ou qual maneira. E fico achando que isso se aplica também para as finanças, não, Bebel? Total. É exatamente isso. É quando você articula a possibilidade, a proporcionalidade e a necessidade de cada um, né? Você falou de bairros, às vezes até as pessoas têm que mudar de país, né? E as necessidades mudam. Então, se a gente consegue adequar, a gente consegue atingir um equilíbrio, buscar um equilíbrio. Né? E o equilíbrio, às vezes, é para uma coisa e não para outra. Você não consegue um convívio, mas você vai ter um convívio de internet, mas você... E aí você vai equilibrando a vida, sabe? Com todos esses fatores. Eu ouvindo vocês, compliquei um pouco essa equação. Porque quando a Olivia fala, né, da necessidade e a possibilidade, né, como é que você equilibra isso, eu acho que tanto ela, que trouxe um exemplo da escola, da logística da moradia, e você, da questão da proporcionalidade do valor, eu acho que são... eu sou péssima de matemática, mas são naturezas semelhantes à questão do equilíbrio. A questão que eu vejo na minha área é que muitas vezes você está comparando chuchu com laranja. Eu não estou trabalhando, eu quero que você pague mais porque eu não estou trabalhando, porque eu abri mão do meu trabalho para cuidar dos filhos, ou eu tive uma carreira que é natural, né? Eu demorei para poder voltar ao mercado de trabalho, interrompi com as crianças. Então, eu quero mais tempo
com as crianças. Não quero que eles fiquem com você. Quero ficar com eles. Então, assim, eu vou ter mais tempo, eu preciso de mais dinheiro e preciso de mais tempo com as crianças, porque eu me dediquei a isso. Né? Eu estou Tá, me mas lembrando. Então, assim, como é que eu vou equilibrar, né, um início de vida, ou vamos imaginar 10 anos de casamento, onde o contrato era um contrato de uma família com filhos pequenos, e que eu não consegui colocar na equação situações da mesma natureza. Então, eu trabalhei e investi mais, e eu não trabalhei e investi mais, e não investi tanto nos filhos. Eu trabalhei e investi, não trabalhei e investi mais nos filhos. Agora, como é que eu vou fazer na hora que a gente está se separando? Como é que eu vou fazer? É igual cesta de feira. Você tem legumes diferentes e, no entanto, você vai fazer uma sopinha com as coisas diferentes e vai ter que ficar gostoso. Não, não. Sorry. A sopa, não tem sopa, minha filha. Eu vou cozinhar só chuchu e você vai ficar só com a abóbora. E eu vou ficar com o chuchu ou com jiló, o que é pior. Ih, Se eu peraí. ficar com jiló... Não, eu entendi o que você quer falar. Eu brinquei, mas eu entendi o que você quer falar. Juridicamente, a Olivia vai falar, tá? que chato, Negocialmente. caí. Mas não foi só isso. Eu brinquei que na sopinha da Bebel, um fica só com jiló e o outro fica com abóbora. Aí... Não, você estava falando e me veio aqui na cabeça, né? Assim, Mônica, na verdade, quando a gente fala em articular necessidade e possibilidade, é nas expectativas, né? Justamente ouvir as histórias. Eu me dediquei mais às crianças, eu me dediquei mais ao trabalho, e aí estou. Então, assim, o que cada um conta, onde estamos e o que eu preciso e o que eu posso oferecer para o outro. Então, E qual é a daqui sua para diante. necessidade? Exato. A minha necessidade, no exemplo que você trouxe, Mônica, desculpa, está passando um carro com cano de descarga aberto. Né? Assim, a minha necessidade é continuar, por exemplo, tendo mais tempo com os filhos. Me dediquei aos filhos, né? E quero me dedicar mais aos filhos. Então, quero que isso faça parte do nosso acordo. O outro pode dizer, estou de acordo, posso bancar isso, acho importante para os nossos filhos que você continue à frente dos cuidados e banco. Então, é essa articulação de possibilidade e necessidade que eu quis dizer, não necessariamente dar conta ali, mas de entender expectativas, desejos, sonhos, projetos, né? Até de dar continuidade a acordos que foram feitos durante a relação conjugal, durante o casamento, né? Às vezes não é possível, às vezes ele vai dizer, não, mas eu, né, que sempre fui, quero também ter tempo com os filhos. Essa é uma necessidade que eu tenho. Então, aí a gente vai trabalhar, né, naquela interseção dos icebergs, né, naquela base comum das necessidades, das preocupações e dos valores. Consideramos que é importante a presença de pai e mãe na vida dos filhos? Sim. Então, ou não? Enfim, sim. Como é que a gente vai, então, equacionar a sua necessidade de ficar mais tempo, mais à frente com a minha necessidade de também ter uma participação no cotidiano, né? Então, é de baixo para cima. O que eu queria chamar a atenção é que essa articulação de necessidades e possibilidades é sempre dessa base do valor comum, do que é prioritário, para ir subindo os tijolos possíveis. E não o contrário, como a gente está acostumado a negociar. Quero isso, quero aquilo, e aí vou descendo para ver o que eu vou abrindo mão para chegar na essência do que é mais importante. Né? A ideia é inverter essa pirâmide, né? Ir de baixo para cima mesmo, para entender os acordos possíveis. Então, é nessa articulação que eu chamei de necessidade e possibilidade, mas pode ser de expectativa, desejo, né? Esperanças, não sei, né? Projeções que eu articulo e que eu tento, né? Eu tenho para partir, para dar a sensação
de se ter, né, para se construir um acordo de divórcio que seja considerado justo, eu diria essas duas coisas, né? Assim, partir dos valores, partir do que é comum, desse solo comum, do que é mais importante, o que é prioridade para a gente, e a partir daí a gente constrói, e o grau de envolvimento que Mônica sempre traz aqui para a gente, protagonismo, autoimplicação, né? Tem estudos que dizem isso, por mais que o resultado de um acordo pode não ser tão bom para uma das partes quanto seria uma sentença, sei lá, olhando bem objetivamente. Como ela se envolveu e compreendeu o que foi, né, esse trabalho, essa artesania do acordo, entendeu, né, assim, teve uma participação, não ficou alheia de espectadora, né, teve um papel atuante, ela tem uma outra percepção do que se alcançou, né, do que aquele que ficou passivo e recebeu uma decisão de fora para dentro, sabe? A sensação de justiça tem a ver com o trabalho, com o esforço, com o envolvimento que as pessoas envolvidas num divórcio elas estão dispostas a ter, a se dedicar, né? Então, assim, quanto mais envolvimento, quanto mais botar a mão na massa, quanto mais autoral, né, quanto mais mãos tiver naquela argila na hora de, né, sair o resultado final, você tem que ver a sua digital ali, você tem que ver, né, a sua marca, a tua personalidade, né, de alguma forma refletida naquele arranjo, naquele documento. E o outro também, né, essa que é a ideia de laborar em conjunto, né, de colaborar. Enfim. Ouvindo você, Olívia, eu fiquei pensando que, né, olhando de novo o texto que está aqui na frente do meu celular, a justiça no divórcio, eu fiquei pensando, para quem? O que seria essa justiça e para quem? Né? Porque quando você começou a falar, eu digo assim, gente, dá muito trabalho você conseguir cuidar desse processo, né, de uma forma que essa justiça seja equilibrada entre todos, entre o ex-casal e entre os filhos também que estão envolvidos dentro desse processo. E ouvindo você, eu fiquei assim, me lembrando da importância desse protagonismo, porque num divórcio, especialmente se há filhos, o casal está se separando e aquela família precisa ser reorganizada. Às vezes eu me lembro de casos antigos onde eu digo assim, gente, eles já estavam separados há 5 anos e, de alguma maneira, só agora que estão conseguindo, depois de terem vivido uma reatividade, uma injustiça, uma culpabilização e uma vitimação no processo, assumir que assim, eu faço parte desse processo. Eu posso ajudar a esse processo, com o meu percentual, a fazer com que, de alguma maneira, seja justo para mim, para o meu parceiro, porque se for só para um, não vai equilibrar, e principalmente para os meus filhos. Que eles possam, como você diz, em algum momento, lembrar do divórcio dos meus pais como uma aprendizagem para todos nós, pela forma como eles se comunicaram, pela forma como eles como eles dividiram os bens. Então, que eu possa ter aquilo como um modelo. Ontem eu tive com um casal que eu achei tão legal, porque eles estavam falando de inventário, né? E era segundo casamento, até um caso parecido com o que a gente tinha lidado outro dia na supervisão. E aí os dois disseram, mesmo quem não era herdeiro direto, mas isso foi herança nossa. Não é justo que a gente não divida igualmente, mesmo que tenha acontecido em momentos diferentes. Então, o que eu acho que o mais próximo da justiça é a concordância, é olhar para o mesmo lugar, é entender o que eu estou priorizando naquela escolha. Não é um peso, não é uma coisa quantitativa, é uma
questão qualitativa. Perfeito. Eu vou ver exatamente a frase aqui, tá aqui, peraí. No livro da Pauline, agora vocês viram meu novo cenário, né? No capítulo 10 ou 12, ela começa o capítulo, eu vou abrir aqui para vocês dizendo, o ganha-ganha, quer ver? Ganha-ganha não é uma... Ah, meu Deus, eu vou achar, peraí, só um pouquinho. Aqui, ganha-ganha é uma atitude, não um resultado. É bom isso, né? É isso, é isso. É uma Que é muito atitude. difícil, sabe, Olívia, porque eu acho que a gente não tem isso. A gente está trazendo isso para uma situação de divórcio, e eu acho que é o nosso tema e o nosso interesse, mas isso é para a vida, é para tudo. É para qualquer situação onde eu preciso ser atendido na minha necessidade e preciso atender ao outro também na minha necessidade, na necessidade dele. Senão, não vai funcionar. É muito legal isso. Ganha-ganha é uma atitude. E não um resultado. Porque o resultado, quando você olha, né, só para o resultado, você fala, a sentença podia ser mil coisas, mas quando você pensa com uma atitude, uma postura, uma filosofia de vida, uma forma de encarar, né, assim, buscar soluções, né, que contemplem mais de uma pessoa, você tem que ter você e o outro. É cuidar de você e do outro. E o outro cuidar dele e de você. E ao cuidar de si, cuidando do outro. Enfim, é a ideia do sistema, né? Da relação, da gente estar em relação. E um divórcio é um exemplo clássico, né, de uma situação do desenlace, né, de um redesenho, como você falou muito bem, não é uma patologia, uma falência, um fracasso, apesar de ter um luto, de ter uma morte, de ter, né, não vamos também passar aqui ficar positivando o divórcio é muito difícil, é uma perda, é uma morte e é triste, mas ele não é patológico. Eu gostei dessa forma que você colocou. Ele não é uma vergonha, ele não é um fracasso. Um fracasso, nossa, porque né, isso daí traz uma carga que, sabe, que não é mais condizente com os valores do nosso tempo e não ajudam a buscar o caminho de um divórcio mais sadio, mais equilibrado, né? Buscar a construção, assim, entender que vamos viver a tristeza, a dor, que é inerente, que é do momento, sem dúvida, isso não muda, mas encarar como uma transição, né? Como um fechamento de um ciclos de vida, né? Acho que a gente tem falado aqui de diversas maneiras, né? E entender como um ciclo que deu certo enquanto durou, né? E como você falou, por algum motivo, você falou alguma coisa que eu anotei. Lembrei. Você falou quando a pessoa não consegue mais, às vezes até gosta da pessoa, até queria manter o casamento, até tem amor, sabe? Mas o que eu vejo muito é que chega um momento para algumas pessoas que o divórcio se impõe, né? É a percepção de um fechamento de uma etapa da vida e ela se impõe, né? E é triste para todo mundo que está envolvido, né? Ainda que, enfim. Eu queria aproveitar esse teu gancho, porque assim, uma das coisas que e a gente vai trazer isso aqui, porque essa live ela tem como objetivo, até pedir para a Bebel trazer, e eu já vou aqui fazer um spoilerzinho, de um projeto que a gente está lançando hoje, que a Bebel vai falar desse projeto, mas quando você diz da dor, é a dor, inclusive, de quem toma a decisão, não é sem dor. Então, eu queria trazer, assim, a primeira etapa de um divórcio é quando um dos dois se dá conta de que não consegue mais, não é que não quer mais. E essa pessoa também tem que entender que para o outro, por mais que tivesse difícil, não era essa a saída que, pelo menos, ele pensou a princípio.
Então, esse desencaixe, que, voltando à palavra o que é justo, pode parecer injusto, como é que você toma uma decisão sozinho? Para casar precisam dois, mas para separar basta um. E esse um leva uma carga de ter que lidar com a própria decisão, que muitas vezes não é fácil de tomar, porque também está abrindo mão de toda aquela construção e aquele contexto que tem várias coisas positivas, e, ao mesmo tempo, para o outro que recebe aquilo de uma forma, lidar com a frustração, com a sensação de fracasso, de ser rejeitado ou abandonado. Então, essa primeira etapa é muito importante. E o que eu acho que às vezes acontece na justiça é que o casal não dá tempo dessa metabolização de todo esse processo. E parte logo, vamos procurar um advogado, vamos resolver logo isso, vamos botar, parte logo para o objetivo. E graças a Deus, eu acho que hoje em dia essa nossa troca que a três, não de nós três, mas das nossas expertises, das nossas ciências e das nossas habilidades, está trazendo para esse divórcio, que é isso que a gente vai trazer no produto que a gente vai lançar, várias nuances de vários conhecimentos que são necessários nesse momento. Eu queria Joguei trazer a uma bola coisa no aqui campo também. agora, dona Bebel. Tá, não, eu queria, antes de falar do produto, eu queria falar uma coisa aqui, porque tem alguma coisa me incomodando, mas tem a ver com a justiça e a questão financeira, né? E tem muito a ver com os combinados, como eles são feitos, e a legislação atual, como ela é feita, e a realidade na hora de você voltar para o mercado de trabalho, e a realidade das nossas relações sociais, como elas são hoje em dia ainda são costuradas, as nossas redes de cuidado, né? Como é que quem se dedica mais ao cuidado dentro de casa, dos filhos, dos pais, da própria casa, da própria família, da relação e etc. É menos valorizado, é isso que você está dizendo, é menos valorizado nesse sentido. É menos valorizado a ponto de não ser remunerado, né? Não é um trabalho que seja remunerado, apesar de ser um trabalho. Mas, então, mas isso é outra questão. Eu não quero ir para esse lado, mas eu quero, na hora da separação, né, na hora eu acho que na hora que a gente faz esses três saberes, na hora que a gente extrapola, que a gente sai do jurídico ou do juízo, traz para o jurídico, mas para um diálogo, a gente extrapola também as possibilidades de acordo. A gente fica com o enquadre da lei, mas a gente também fica com o que foi que a gente viveu de verdade. E a partir do que a gente viveu, será que a gente pode honrar os nossos combinados, apesar da gente não ter posto ele no papel? Né? E aí a gente vai para um senso de justiça. Né? Será que a gente consegue reconhecer que, apesar da lei dizer que nós somos iguais perante a lei, o mercado não diz que eu sou igual perante a lei, e que eu vou demorar mais tempo, e que eu não vou alcançar tanto, e que você e eu ainda vou continuar saindo do trabalho para ir ver os filhos que ainda são pequenos quando ficarem doentes, etc. Ou nós vamos fazer acordos diferentes. Então, tudo isso é permitido ser conversado dentro desse espaço de diálogo. Então, as construções que você falou, né, que são a Olivia que falou, eu acho, né, que a pessoa que se apropria da construção do próprio acordo, né, na verdade, é como os acordos podem ficar tão mais poderosos e quanto os acordos podem ficar tão mais valiosos e verdadeiros e mais justos, se a gente considerar a realidade. E aí
além da autoimplicação, que eu acho super importante, eu acho que para a autoimplicação a gente precisa não negar o que está nos acontecendo, né? Que às vezes está acontecendo com a gente, os sentimentos estão passando pela gente, sentimentos negativos e tudo isso. Então a gente tem que ir cuidando disso tudo. Eu sei que eu sou da área de finanças, mas na hora de pensar no dinheiro e na hora de pensar na negociação, tudo isso tem que ser pensado também, porque senão você pega tudo isso e joga numa demanda financeira injusta ou então agressiva e que você não vai nem saber como articular o seu pedido, né? E que dentro da lei você não tem aquele direito, mas que dentro do seu relacionamento você teria. Então, isso. se você articular direito o seu pedido, talvez a escuta seja outra. Nossa, Bel, eu adorei. Dentro da lei você não tem esse direito, mas dentro do seu relacionamento você tem. Então, assim, o melhor dos mundos seria se os divórcios fossem dentro dos relacionamentos. Adorei Só com a também. moldura da lei, como diz a Bebel, a Olivia, mas dentro dos relacionamentos, né? Sim, é o que a gente fala, né? Assim, pactos morais, o que as pessoas foram combinando entre si. O difícil, Mônica, né? Acho que a Bebel sintetizou muito bem isso, né? Mas o difícil é quando você tem esse descompasso emocional que faz com que essas construções relacionais, né, ao longo da história fiquem super borradas, né? Assim, cada um acaba vendo de um ângulo pela dor que está sentindo às vezes, sabe? Pois Pelo é, medo do momento, né? É por isso que um divórcio, Olivia, não dá, tem um tempo emocional e tem um tempo cronológico. Às vezes a gente acelera esse tempo cronológico porque quer se livrar logo, mas o tempo emocional atrasa o tempo cronológico. Então, tem que se cuidar desse tempo emocional. E acho que tem que ter um olhar generoso também, Mônica, porque a gente tem na nossa sociedade hoje em dia um olhar muito prático, muito objetivo, muito grit, muito vamos rápido, tirar proveito, fazer rápido, né? Aquela coisa assim de... E não, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais generoso com todo mundo que está sendo envolvido e permitir os sentimentos, né? Mas falando do nosso produto, né? Porque faltam aqui 8 minutinhos para terminar, a gente está lançando o produto. A gente está, só um parênteses, desculpa, a gente está preparando um presente de Natal para todos os nossos seguidores e todas as mulheres e homens que podem aproveitar do que a gente pensou publicamente ao longo desse ano. Então, o que a gente fez, a gente transformou nosso conhecimento sobre o divórcio em 4 módulos e a gente está disponibilizando o primeiro módulo para quem se inscrever. A gente ainda não definiu quantas pessoas, a gente ainda não definiu muita coisa, porque da mesma maneira que a gente conversa aqui, a gente também está fazendo esse produto. Ele está sendo uma coisa construída junto com as pessoas que trabalham com a gente. Tá, mas eu tenho mais coisas objetivas, eu acho. Eu acho que assim, a ideia a gente vai lançar esse primeiro módulo, né? Entre 30 e 40 pessoas no máximo, porque tem que caber num Zoom depois. Então, as 30 ou 40 a gente pode flexibilizar, que se inscreverem primeiro, o link vai estar no nosso Instagram, né? Então, as pessoas vão se inscrever e aí nós vamos oferecer um webinário com nós 4 para as pessoas que tiverem recebido o primeiro módulo, assistirem ao primeiro módulo e aí tirar dúvidas, trazer perguntas e aproveitar um pouco do que a gente fez. Esse primeiro módulo tem 1 hora de gravação, gravado por cada uma de nós dentro das suas expertises. E as pessoas na hora que quiser.
pode ver quando quiser. A única coisa é que até a data desse webinário já está marcada, tem que olhar na minha agenda, mas a gente vai começar a lançar esse produto. A live de hoje e a próxima é em cima dos temas relativos ao bom divórcio, que é o nome do produto, né? Então, é isso que a gente está querendo pedir para quem tiver interesse ou souber de alguém que tenha interesse, que divulgue e peça para as pessoas entrarem no nosso Instagram e se inscreverem para poderem receber o link no dia do webinário, que é... O 24, nosso Instagram, né? é o Instagram da base, tá? É no Instagram da base. No dia 1º de dezembro. É. 1º de Dia 1º dezembro. de dezembro, à noite. À A gente noite. vai fazer 1º o de webinário. dezembro à noite. Então, Mas a vai gente vai começar... divulgar bastante, acompanhem aqui pelo perfil da base, mas nos nossos perfis também, né, individuais, a gente vai botar bastante divulgação de quando vão abrir as inscrições, né, e também a data, o horário certinho do webinário, para a gente ter esse encontro ao vivo, com trocas, né, a partir dos vídeos que a gente preparou para vocês. Encaminhem também para alguém essa live, manda um aviãozinho para alguém que esteja passando por um divórcio, pensando nisso, precisando se informar, precisando, né, assim, se educar e se inspirar. Então, essa que é nosso objetivo com esse trabalho, assim, ampliar esse acolhimento que a gente busca fazer no nosso dia a dia profissional, né, e ajudar as pessoas a resolverem bem, né, e a buscarem a justiça, né, nos combinados de divórcio e nas suas separações. Buscarem e encontrarem, né? E protagonizarem. E protagonizarem o que é justiça para mim, o que é justiça na nossa situação, o que é justo para nós dois e para os nossos filhos, né? Isso aí, um desafio. Ok, gente? Muito Fomos? bem. Então tá, gente. Quinta que vem estamos de volta. Estamos de Beijo volta. a todo mundo. Obrigada, gente. Beijo, tchau. Até a próxima. Beijo. Até a próxima, tchau. Tchau.